Você realmente é salvo? Você quer descobrir se você é salvo? Vem comigo no vídeo porque hoje o negócio vai fermentar. Enraizados firmes, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Wellington Oliveira e é bom ter você aqui nesse canal. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu quero te falar de um assunto muito importante e que muita gente ainda tem dúvida. Será que eu sou salvo? Quem nunca teve essa dúvida? E se você ainda tem ela, nós vamos tirar hoje no canal aqui. Mas antes eu quero te pedir aquele like que salva o canal. E você que está chegando agora e não conhece, toda quinta-feira, às 17h30, nós temos conteúdo novo para você. Um conteúdo fresquinho feito na Padaria Celeste para trazer crescimento à sua vida. Tá bom? Então nós vamos falar sobre salvação. Primeiro, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero que você entenda o conceito de salvação. Eu anotei uma coisa aqui bastante interessante. O que é ser salvo? A salvação é um livramento de uma situação ruim. Verdade. Na Bíblia ela vai dizer que isso está principalmente ligada à libertação do pecado e todas as consequências do pecado. E somente Jesus Cristo pode nos salvar dele. A salvação ela implica num estado de situação ruim que a pessoa precisa mudar daquele estado, ou ela precisa de um Salvador. E isso implica, claro, na ação de um Salvador. E é essa mudança que nós chamamos de salvação, quando você sai de uma situação ruim para uma situação muito boa. Eu quero bem ilustrar isso daqui, te dar um exemplo, como se uma pessoa estivesse se afogando e é essa pessoa que precisa de um salvador. E ali perto tem um salva-vida, ou um bombeiro, uma pessoa que sabe nadar. E essa pessoa faz a ação, lembra que nós falamos de implicar ação, ela faz a ação de entrar na água, desde o momento que ela entra na água, encosta naquela pessoa, ela já se torna um salvador. E o próximo ato é ela tirar a pessoa dali e salvar a pessoa daquela situação. Então, na Bíblia, nós vamos falar isso de que Jesus, em todos esse estado que nós estamos, nós precisávamos de um Salvador, estávamos afundados pelo pecado, pelas suas consequências negativas. Por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E Deus, ele é a fonte de toda a vida. Por isso que nós estávamos destinados a morrer e ficar eternamente separados de Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, e todos os versículos que eu falar, eu vou deixar aqui no vídeo para você pesquisar, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado também, ele nos escraviza, ou nos escravizava, e de muitas maneiras erradas. E aí, lembra da ação que nós falamos? Quem veio? Veio ele, com som de trombeta, de maneira humilde, simples, com o seu amor, e nos resgatou do pecado, nos tirou da escravidão do pecado. E eu quero ler um texto com você que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz por Deus, paz em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ele nos salvou. Quando ele morre na cruz, ele se entrega por mim e por você. Agora, entendido esse detalhe, o que é um Salvador, lá em Romanos capítulo 10, e eu anotei aqui, vai nos dizer uma coisa bastante interessante. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Interessante. Vai nos dizer assim: e saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca para a confissão. Isso vai dizer que eu, crendo em Jesus, eu confessando ele, eu sou salvo mediante a sua graça. E a graça, querido, ela é um favor de Deus. É um favor imerecido. O que é? Eu não mereço, mas ele achou que eu mereço,
pelos critérios dele, porque pelo nosso critério a gente não merece nada. Ele foi e nos salvou. E isso se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Agora, o que caracteriza a minha salvação? Né? Eu estou aqui, eu sou salvo, o que caracteriza a minha fé, se ela é genuína em Jesus Cristo, é através do arrependimento. Então, quando eu paro de praticar aquelas obras do pecado, isso se chama o arrependimento. E o arrependimento é mudança, né? Você estava num caminho errado e agora você está no caminho certo. Era errar o alvo. Então, quando eu me arrependo e eu começo a obedecer a palavra de Deus, obedecer os princípios de Deus, isso caracteriza que a minha fé é genuína em Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, vai nos dizer muito bem isso, e eu quero ler com você para ficar bem claro. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim também por refrigério da presença do Senhor Jesus Cristo. E agora essa é a decisão de abandonar o pecado e passar a viver uma nova vida. Então, quando eu me arrependo, eu passo a viver uma nova vida que Cristo me deu, te deu. E essa nova vida vai falar lá do novo nascimento, no Evangelho de João, capítulo 3. Necessário é nascer de novo. E também vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E daí para diante eu preciso perseverar. E falando em perseverança, eu tenho um vídeo aqui que fala justamente sobre esse tema, e eu vou deixar o card dele aqui embaixo. Quando acabar o vídeo, você dá uma passada lá, porque eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Então eu preciso perseverar diante das lutas, diante da adversidade e continuar gerando frutos dignos de arrependimento, que é o quê? Praticando as boas obras. Só conseguimos isso porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e por ele habitar em mim e você, e aí eu tenho certeza da salvação. E eu quero ler um texto com você, deixa eu ver aqui direitinho. Romanos, capítulo 8, versículo 16, está bem anotado aqui, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho. Ele vai nos explicar melhor sobre o assunto de uma maneira bastante interessante. Isso se chama testemunho interno. O Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Isso é uma certeza interna. É a vontade de estar com Deus, a vontade de amar a Deus e obedecer a sua exclusiva palavra. Então, esse testemunho interno vai fazer isso comigo e com você. Se eu te perguntar, você é salvo? Você vai falar, eu sou salvo. Prova. Pelo testemunho interno. E uma coisa que eu achei bastante interessante é Jeremias 32, 40. Deixa eu ler com você aqui. Jeremias 32, 40. Eu acredito que é esse o versículo. Porque assim diz o Senhor, como não é Jeremias 32, 40. Eu vou achar aqui que fala sobre uma nova aliança. Que Deus fala dessa aliança que vai botar as leis dele em nosso coração. E ali nós vamos passar a temer a ele. Ou seja, passa mediante a temer o Senhor. Então, por você temer, por você foge do pecado, porque você o teme, porque você o ama, porque você o respeita. E tendo em vista isso, uma seguinte coisa, a salvação, ela, se você é salvo, consequentemente também, ela te dá o direito à vida eterna. Você e eu vamos passar a vida eterna com o Senhor. Então, quando nós passamos a temer Ele, nós aprendemos a guardar os seus mandamentos, a ter respeito pelas suas leis, os seus princípios e tudo que a Escritura diz. E daí em diante nós fugimos do pecado ou da aparência do mal. Não é verdade? E o que acontece? Você pode pecar? Pode. A gente ainda é ser humano, né? E o que acontece com o salvo? Ele peca, ele se arrepende, ele chora e ele muda. Ele não comete mais aquele pecado.
ele não tem um convencimento, ele tem um arrependimento. Ele não volta a praticar aquelas coisas que antes o fazia inimigo de Deus. Mas ele foge, porque ele não quer desagradar a Deus, ele quer andar na sua palavra. E aí, enraizados, eu quero te perguntar, esse vídeo te ajudou? Agora você tem certeza da salvação? Tirou suas dúvidas? Deixa o seu comentário aí embaixo, que isso ajuda demais o canal. E compartilha esse vídeo. Se você tem um amigo ainda que tem dúvida sobre salvação, se ele é salvo ou não, se o diabo andou buzinando alguma coisa na cabeça dele, manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Deixa o seu comentário aí, enraizados, e até o próximo vídeo e tchau!